E aí, como é que vocês estão? Bora continuar o Despertar da Consciência. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Os elementais do reino mental ao pré-humano. As principais vertentes do pensamento, matéria elementar, princípios inteligentes elementais, impulso e intuição, humanilidade, pré-humano e subhumano. As principais vertentes do pensamento. Na questão 26 do Livro dos Espíritos, ao perguntar aos espíritos qual a possibilidade de se conceber o espírito sem a matéria sem o espírito, aqueles que responderam afirmamente a Kardec, pelo pensamento. O espírito citado é o princípio inteligente do universo. Entendemos aqui, por espírito, o princípio inteligente e não as individualidades designadas por esse nome. Para que não houvesse equívoco, os espíritos acrescentam a questão 76 do Livro dos Espíritos como resposta. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. A matéria referida é a primitiva, ou psiquismo divino, do qual se originou o próprio espírito da questão 23 do Livro dos Espíritos e não a secundária do sistema periódico que conhecemos. A matéria etérea e sutil, que é a matéria primária, que forma a base da energia universal, é o princípio da matéria pesada, visível e tangível. Em energia universal, é o princípio da matéria em constante movimento, As moléculas, segundo a tabela da estequiogenética, são as aglomerações das moléculas primordiais. Pelo pensamento, admitimos serem dois os elementos constituintes do universo, espírito e matéria, embora de fato não sejam. Somente quando nos servimos, de forma consciente e moralizada do pensamento, poderemos visualizar e compreender o mesmo elemento em dois estágios distintos, um mais e o outro menos inteligente, um presidindo e o outro executando. Vale lembrar as observações de Pietro Baldi ao asseverar que é indispensável transportar o próprio eu com sua sensibilidade até o centro do fenômeno, não apenas uma comunhão, mas como uma verdadeira transfusão de alma. Desse modo, os fenômenos não serão mais vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. A origem e ligação das três forças da natureza, a matéria, o espírito e a inteligência, é o psiquismo divino, o amor, a exteriorização da vontade do pensamento da força suprema do cosmos, a força geratriz de tudo que existe. Dessas duas forças, sínteses exteriorizadas, nasce a matéria primitiva. Desta, emerge o espírito, que é o princípio inteligente que desenvolve a inteligência, um dos seus principais atributos. Baseamo-nos para corroborar nossas reflexões nas questões 21 a 29 do Livro dos Espíritos. A elas, acrescendo o pensamento de Leon Denis. O primeiro problema que ocorre ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes do ser pensante, isto é, para todos nós, um assunto capital que domina os outros e cuja solução nos conduz às próprias origens da vida do universo. Após as teorias mencionadas sobre os potenciais do espírito, tais como a ação poderosa da vontade e as infinitas possibilidades da mente e a ação indescritível do pensamento, expressas em afirmações como: tudo começa no pensamento, no universo, e no universo da mente nada é impossível. Poderás vir a ser o que quiseres, o espírito é comparado a um verdadeiro Deus na direção do seu universo. Verificamos as imensas capacidades e possibilidades ao seu alcance. Por outro lado, há problemas de variar da ordem do fruto do desconhecimento dessas potencialidades latentes, gerando sofrimentos incontáveis por seu uso indevido. O que é o pensamento, afinal? O que são a mente e a vontade? Quais são as suas funções? O que é o espírito, o ser pensante? Qual a verdadeira origem e ligação entre esses elementos? Por qual razão importa-nos conhecer tudo isso? A mesma lei rege o macrocosmo e administra o microcosmo. A energia entre que os engenheiros siderais usam na elaboração e na construção dos atos é a mesma que o espírito usará na elaboração e na construção de seus veículos de manifestação. Oportuno retomar, nesse sentido, as elucidações de Aulus e André Luiz. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de evolução espiritual.
da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas das águas estão contidos no oceano imenso. Se os espíritos são raios conscientes da eterna sabedoria e tudo é cópia na criação, consequentemente também são deuses. Quando criam, seres pensantes que são, que realmente exteriorizam por meio de seus pensamentos, o espírito tem ou não o poder, a capacidade de utilizar, construir e reconstruir o seu universo. A sua realidade psicofísica e espiritual? Emmanuel responde: a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Antes de ser o que é, a semente já havia sido nutriente da terra, da água, do ar, da luz e de outros elementos. Antes de sermos espíritos, também fomos matéria primária, fascículos de luz, matéria elementar, energia universal, princípio vital, matéria secundária, etc. Hoje somos uma porção individualizada de energia psi, a caminho da angelitude. Uma vez despertos, tornarmos-emos raios conscientes da eterna sabedoria, espíritos imortais. Em outras palavras, relembramos o Mestre. Assim como meu pai confiou um reino, eu vou-lo confio. Será que nós todos... Quem sou eu? Os nutrientes vão construir as sementes que, por sua vez, converter-se-ão em árvores, auxiliando incontáveis elementos de retaguarda. O espírito, da mesma forma, quando individualizado, assume as responsabilidades maiores proporcionais ao seu conhecimento e ao seu estágio de desenvolvimento, a sua obediência e a capacidade condutora, a liderança, a cada um conforme a sua lavra. O auxílio e a promoção serão relativos à responsabilidade assumida com os menos e os mais desenvolvidos. Para melhor compreensão desse processo, cumpre-nos aprofundar as reflexões sobre o objeto de análise no presente capítulo, o pensamento. Não nos iludamos, porém, quanto à sua complexidade, sobretudo ao refletirmos sobre a afirmativa. Para nós, uma advertência de Joana de Ângeles. É muito complexo o significado da palavra pensamento, tendo em vista a faculdade de pensar, o objetivo desse ato e a consequência disso resultante. Retomando a análise de traduções do Livro dos Médiuns, no item 76, constata-se que o pensamento expressa a consciência por meio da inteligência, que é a individualidade moral. Portanto, o espírito encarnado em nosso corpo é o pensamento tornado visível e tangível, o elemento gerenciador de nossa realidade sensorial. Para melhor entender o pensamento, visualizamos inicialmente 5 vertentes: a inteligência, material, mental, o mecanismo e a intenção e o resultado. Definimos a primeira vertente de pensamento, a inteligência, como manifestação das potências do espírito, a expressão de sua individualidade moral, as qualidades da consciência. Inteligência pode ser intelectual, emocional ou espiritual, conforme as necessidades do espírito, no contexto que se expressa na experiência vigente. A essência imprescindível na elaboração, construção e aprimoramento de todas as coisas é o amor que, para esse fim, assume 2 funções principais, a orientadora e a mantenedora. O conhecimento e o discernimento, adquiridos na vivência prática do dia a dia, detêm a função orientadora. A substância primordial, que é a matéria-prima, que será usada em todas as metas elegidas pelo ser pensante, assume a função mantenedora. O amor era uma reunificação dos fascículos de luz, nascidos da matéria primária, em individualidades cada vez mais abrangentes e organizadas. Sintetiza no ser em construção todos os conhecimentos, revelações e experiências conquistados. Estagiará em todos os reinos, nos quais desenvolverá seus potenciais latentes, evidenciando-os nas escalas dos instintos, das sensações, das emoções e dos sentimentos. Como lei normatizadora, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Como substância nutridora, amor é a reunificação das mônadas no todo através das unidades coletivas mais amplas. Parafraseando Miramês, a inteligência expressa o verdadeiro amor, em forma de cortesia, malibilidade, tolerância, compreensão, bom senso, etc. Ao surgir como pontos luminosos nos tecidos sutis da mente, refletir-se-á na personalidade com potencial em forma de virtudes. Força orientadora, a verdadeira caridade, a vivência dos preceitos iluminativos e libertadores de consciências. No desenvolvimento intérmino dos atributos do espírito.
Manifestar-se-á também como matéria primordial, fonte inesgotável de energia na elaboração de construção e aprimoramento de ideias que visem revitalizar os vínculos de manifestação psicofísicos para a vida intelectual, emocional e espiritual cada vez mais plena e feliz. A matéria mental, atraída pelos pensamentos, composta de princípios inteligentes altamente sensíveis, é assimilada pela mente por meio do centro de força. Nela, gravamos nossos atributos condensados no MOB sobre a forma de princípios vitais e transferindo-os para o corpo físico, por intermédio da glândula pineal e dos nadis meridianos, que carregam as energias da mente do perispírito para o corpo físico. Esses elementos são exteriorizados de duas formas, quais sejam: a primeira muitíssimo lenta e pouco eficiente, quando captados pela estrutura cerebral, auxiliada pelo sistema nervoso, endócrino e sanguíneo, disseminam-se por todo o cosmos celular. É o trabalho da personalidade via chakras pelos plexos nervosos. A outra ocorre através dos chakras, centro de forças e nadis, que são as linhas de força, recepcionados pelo núcleo cromossômico das células DNA, com auxílio do qual serão transferidos às organelas pelo citoplasma. Essa remessa de energia chega de forma direta graças ao trabalho consciente automático da individualidade. Enquanto o elemento gerado, que é o eu exterior, não sabe o que fazer e como realizar, o genitor, que é o eu interior, realiza o essencial para que ele sobreviva com segurança até atingir a maturidade espiritual. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Nossa alma, cuja intimidade se processa, ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados e força ponderável e múltipla do pensamento, que é o grifo nosso. Os princípios inteligentes ou princípios espirituais são forças luminosas na mente, parte estrutural das ideias. A prece é um exemplo dessa força luminosa em ação, um recurso do serviço do pensamento da elaboração das ideias. Orar é acessar e acionar os potenciais internos necessários à construção almejada. Caso não os tenha em seu universo, a mente é intuída ou inspirá-la a buscá-los em outros mais esclarecidos. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza os trabalhos de inexprimível significação. Nos dias de temporal, por adentro do coração, refugiemos no santuário da prece. A prece é força da vida ao nosso dispor. Por ela, anjos e homens se encontram, facilitando-nos a comunhão com Jesus para a execução de nossas tarefas. A oração é um bem operante, hora de ação. A ação consciente liberta a criatura da dependência constrangedora e nociva ao seu progresso ascensional. As parcerias conquistadas pelo esforço constante, bem direcionado, contribuem com recursos incalculáveis e vitais à reorganização, transformação, iluminação e expansão da consciência. A segunda vertente do pensamento trata da matéria-prima da mente, o plasma que dá forma aos pensamentos e alimenta as figuras da imaginação. Os princípios inteligentes ou energia vital mental, substância usada na elaboração e na confecção das ideias. Quesitos como responsabilidade, inteligência, discernimento, capacidade, utilidade e valores éticos morais serão imprescindíveis para a qualidade e a quantidade dos elementos assimilados. Os princípios inteligentes ou espirituais se conformarão com as qualidades do seu orientador. Portanto, quando desses valores das substâncias e forças absorvidos, será das virtudes, das paixões e dos vícios de quem os convida. O processo é análogo ao da semente lançada ao solo, que, segundo a capacidade germinativa, atrairá os nutrientes necessários à germinação, ao nascimento, ao desenvolvimento e à frutescência. A dissertação de Kardec, comentando a resposta dada pelos orientadores espirituais à questão 603 do Livro dos Espíritos, é reveladora. Cada espécie constitui um tipo absoluto, físico e moralmente. Cada indivíduo tira na fonte universal a soma dos princípios inteligentes que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Evidencia-se pela frase em destaque a capacidade condutora do ser que assimilou uma porção desses princípios inteligentes, visando qualquer fenômeno de construção, expansão e burilamento da natureza interna ou externa. Considerando que todos os seres também são natureza, somos sua cópia miniatura e ao mesmo tempo parte integrante em plano maior. Dessa maneira, podemos atrair matéria-prima ou as forças orientadoras, princípios inteligentes treinados em forma de matéria elementar, material mental ou sublimados como virtudes. Ambas serão trabalhadas nos laboratórios mental, perispíritico, físico e no meio ambiente, a depender da construção e da meta almejada pelo condutor. Reflitamos uma vez mais sobre as orientações de André Luiz e de Allan Kardec para enriquecer nossos estudos.
O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual tanto mais intensa e exatamente quanto maior a espiritual. Quanto maior quanto maior a quota de responsabilidade pelo ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha, e em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico. E com o pensamento consciente vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo a matéria no espaço e no tempo, meandros do seu próprio destino. Preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório é a própria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência, Deus fornece os materiais e cabe a ele empregá-los. A terceira vertente do pensamento, portanto, é o mecanismo em si, o laboratório mental e sua ampla rede de potenciais. Nesse ambiente, onde nada é impossível de se realizar, desde que observemos a lei, desfilarão os potenciais em exercício imortal, tais como desejo, inteligência, imaginação, memória, etc., que constituem que no universo quântico considera-se como possibilidades infinitas e dentre as altas probabilidades possíveis, no entanto, é necessário querer saber e fazer, ou seja, decidir e pensar, discernir e arquitetar, realizar e promover. O espírito assemelha-se a um empresário, cuja coragem é o seu porta-voz e a vontade o seu gerente geral. A coragem traz de si a essência do ser. A vontade incorporará e encarregar-se-á de manifestá-la em forma de pensamentos, seus fiéis arquitetos e parceiros inseparáveis. A mente é uma empresa em si mesma, um laboratório equipado com recursos inesgotáveis e, ao mesmo tempo, uma criadora incubadora das outras empresas menores. O desejo é o diretor sindical que pleiteia situações favoráveis segundo as predisposições e o nível de consciência moral do ser, visando ao bem-estar e ao crescimento dos seus representados, sejam eles componentes ou colaboradores das empresas menores. Os pensamentos são os arquitetos que integram a vontade, ou seja, partes integrantes da mesma, semelhantes aos filhos primogênitos, fiéis e dedicados, responsáveis e operosos, disciplinados e submissos, trabalhando sempre na elaboração, construção, manutenção e promoção de sublimação das ideias e dos demais seres inerentes aos veículos de manifestação. A ação conjunta desses arquitetos no laboratório mental criará uma imagem da ideia em pauta que será imediatamente fotografada pelo perispírito, no qual estão os centros de força ou centros vitais, os mestres de obras e serviços da mente. O perispírito telegrafa aos operários do universo físico as células com auxílio dos mestres de obras, trabalhando como professores ou funcionando como grandes escolas. A mente especializará as células psicofísicas ao extremo, de acordo com seu grau de evolução. A mão de obra especializada do universo biológico constituirá o grupo de operários em que execução, em última instância, no plano objetivo, as ordens elaboradas pelos arquitetos da universidade mental. Em resumo, a mente, o veículo de manifestação do espírito, tem por sua vez, como veículo de manifestação, o perispírito que, ao receber as imagens, telegrafa-as de imediato ao corpo físico. O empresário, que expressa o seu desejo aos arquitetos, por exemplo, o empresário é o espírito, os arquitetos são os pensamentos, que após a elaboração do projeto repassam aos mestres de obras centros de força ou vitais que capacitam e socializam os operários, que são as células para sua execução. Esse processo visa a elaboração e a criação de um produto, quer seja de ordem intelectual, emocional ou espiritual. Os clientes e potencial serão atraídos de acordo com a qualidade do produto ofertado, ou seja, o empresário atrairá sempre clientes conforme a qualidade do seu produto, que se nobre e benéfico aos seus semelhantes, enriquecê-lo-á indefinidamente. A quarta vertente do pensamento é a intenção, ou seja, o desejo sincero de mudança, a meta escolhida e a ideia nobremente elaborada que objetivam adquirir os valores intelecto-morais e aperfeiçoá-los. Esses valores caracterizam o verdadeiro homem de bem, cujo patrimônio essencial são as virtudes. Para tanto, o ensino universal dos espíritos estabelece o sublime roteiro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, a sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os próprios atos e perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil e se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que lhe fizessem. O homem que se esforça seriamente por melhorar e assegurar a si a felicidade já nesta vida.
Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com excessos. Será rico, porque é sempre todo aquele que há de consentar-se com o necessário. Terá paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja, do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, e menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo o que se possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando-os ao invés de fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com o seu contato. No exercício do autor e do amor, quanto mais nobres os exemplos, quanto maior o interesse em iluminar e libertar as consciências de quaisquer matizes, quanto mais abrangentes os benefícios proporcionados, maior as possibilidades de crescimento e maior o auxílio dispensado ao ser no processo de autoiluminação. Todas as vezes que se propuserem iluminar os menos experientes à luz do exemplo pessoal, as suas ideias e intenções serão sempre visitadas e fecundadas por ideias dos outros seres mais iluminados. Complementando o processo, a quinta vertente do pensamento é o resultado consequente de todas as vertentes citadas. A inteligência moral, espiritual, emocional, afetiva, intelectual e educativa reprogramam a mente. Esta altera o espírito que promove o corpo físico ao estágio seguinte, e da energia psi, a área de sentimentos. A ação conjunta desses universos formará uma área radiante que inevitavelmente influenciará o meio que vivemos e convivemos diariamente. Nesse sentido, retomamos André Luiz em considerações basilares para as elucidações necessárias. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando forma correspondente. Reflitamos a seguinte alternativa. A ideia é um ser organizado pelo espírito que, com o pensamento, dá forma ao qual a vontade imprime movimento e direção. Somos livres na elaboração e na criação das ideias de bem ou de mal, de paz ou de guerra, de luz ou de trevas. Uma vez criadas, seremos obrigados pela lei a mantê-los e nutri-los. Elas conseguirão seu curso e produzirão uma geração de ideias da mesma frequência. O espírito é semelhante ao jardim, no qual a consciência é o jardineiro e as virtudes são cultivadas como flores. Lázaro, ampliando a metáfora, poetiza: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e o mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. Na arquitetura, a tentativa do acerto haverá sempre a possibilidade do erro. Quando elaboramos por ignorância ou inabilidade as ideias desconectadas da lei da harmonia, responsáveis por inúmeros e dolorosos sofrimentos, sempre será possível reverter qualquer atitude ou situação menos feliz, seja qual for a posição em que nos encontrarmos. Portanto, nosso destino está inteiramente em nossas mãos. Assim sendo, a escolha do caminho venturoso ou desditoso, a busca da planificação do desolamento, são de nossa inteira responsabilidade. Ser livre é feliz, é uma opção perfeitamente coerente com o nosso modo de vida inerente a ele. Finalizando esse ensaio sobre o pensamento, reiteramos que ela é parte integrante da vontade. Essa é o próprio espírito em ação, a essência do ser imortal. Leon Denis, em suas iluminadas reflexões, assevera: o poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, nos seus recursos latentes, sente crescerem as suas forças na razão dos esforços. A vontade é a gerente esclarecida, ordenadora e orientadora da mente, o veículo essencial de manifestação e da consciência. A mente é a fábrica de ideias, os olhos da alma ou o terceiro olho. Os pensamentos manifestados são os inúmeros potenciais do espírito, os arquitetos idealizadores, as forças criadoras e plasmadoras da realidade em elaboração. Por fim, o perispírito fotografa as ideias plasmadas, isso é, a imagem mental gravada nos tecidos sutis da mente e telegrafa para o corpo físico a mão de obra especializada, ou seja, a força realizadora incumbida da execução de ideias elaboradas. Desejando, escolhemos. Escolhendo, idealizamos. Idealizando, construímos a realidade que almejamos. E falando e agindo, concretizamos a escolha. Hermínio Miranda, citando Edgar Cayce, nos ensina que antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade. Ampliando seu pensamento, acrescentamos: antes da vontade, a coragem, e antes da coragem, o saber.
Antes de construir a forma do objeto desejado, devemos estabelecer qual a função do mesmo em nossa vida. Antes de ratificar a função desse desejo, devemos idealizá-lo, sentir e comparar as suas vibrações, experimentar um teor estrutural nos seus sentimentos, nas sensações e nas emoções arquivadas em nosso banco de dados, a memória espiritual. Antecedendo a arquitetura da ideia em questão, é preciso a ação da vontade bem delineada. Se necessário, buscar referências em outras dimensões. É preciso ainda, como coadjuvante nesse enredo, a coragem para acioná-la e o amor para fortalecê-la. Portanto, sem esses elementos, a vontade permanecerá enfraquecida. Acima de todas, configura-se o saber, a fé esclarecida e vigilante, a mãe das virtudes, a velar sempre por suas filhas. A fé precisa de uma base e a compreensão perfeita daquilo que planejamos. Concretizar, uma vez que só acredita quando se tem a certeza. Essa certeza advirá de uma profunda compreensão. Leon Denis orienta: todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. No Espiritismo, querer é filosofia, saber é ciência e amar é vivência. A filosofia consola, a ciência esclarece e a moral liberta. A filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência a fazer, mas não nos ensina o comportamento. A moral ensina o comportamento ético anti-ideal que pretendemos identificar e para essa edificação, além do querer e do saber, é imprescindível o ser. Incentivando-nos à concretização desse intento, Leon Denis poetiza: a arte é busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna. Busca é filosofia, estudo é ciência, manifestação é vivência. A intuição do filósofo é conclusiva. Não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isso é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Matéria elementar. Princípios inteligentes e elementais. Em nossa visão experimental mental intuitiva, a primeira consciência elemental originou-se da união de 2 ou mais princípios inteligentes do universo, formando a molécula elementar, conforme as questões 31 e 34 ao Livro dos Espíritos. Em nossa visão experimental intuitiva, a primeira consciência elemental originou-se da união de 2 ou mais princípios inteligentes do universo, formando a molécula elementar, conforme as questões 31 e 34 ao Livro dos Espíritos. Revisitando a historiografia dos seres elementais, como não há menção a eles nos primórdios de sua evolução, optamos por designá-los como matéria elementar primitiva ou simplesmente como elementais. Dicionarizando, o termo elemental é o mesmo que elementar e elementais. Os espíritos supostamente habitam 4 elementos e podem exercer boa ou má sorte sobre os seres vivos. Supostos agentes astrais que fixam imagens errantes, dando a vida às coisas imaginadas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 103, na 9ª classe dos espíritos, classificou-os como espíritos vulgarmente designados sob o nome de duendes, tragos, espíritos elementares, gnomos, diabretes, e prossegue os estudos na Revista Espírita. Parecem mais do que outros apegados à matéria e representam agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja porque habitam o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou as entranhas da terra. Ao longo de sua trajetória evolutiva, identificamos-los como vários nomes, principalmente na codificação, como mencionamos na abertura do capítulo anterior. O espírito Galileu afirma, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais. O anjo das crianças evocado por Kardec foi um elemental com apenas uma encarnação como ser humano. Declara em seu depoimento na Revista Espírita que há ainda muitas outras forças das quais não supondes mesmo a existência, a espírito das flores, dos perfumes, os aos milhares. Etânio, o espírito das flores, quando solicitado a contribuir com a pesquisa, enfatizou no referido diálogo: sou eu ou antes somos nós, porque somos vários milhares de espíritos. Somos nós que ornamos os campos, os jardins e damos ao horticultor o gosto das flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação, que algumas vezes fala sofrer, mas nós lhe ensinamos a variar os seus perfumes, a embelezar as suas formas já graciosas. Estamos, assim, encarregados de esparramar os perfumes. E estáis admirando, penso em vos ouvir dizer, que há espíritos para tudo isso, todavia é muito verdadeiro. São eles os elementais mais experientes que ornam
que ornam os campos, coordenando a vegetação e as plantações. Auxiliam os agricultores na organização dos perfumes das flores, dando cor, odor e sabor aos alimentos e as qualidades venenosas ou salutares dos corpos. Tudo isso ocorre pelas modificações de uma única substância primitiva constituída de espíritos, a matéria elementar ou elementais em sua origem. Gabriel Delany, em Alma Imortal, designa esses seres como os elementais e os elementares, além dos seres fictícios, cascas astrais, egrégoros, ogros, ideias coletivas, etc. Embora André Luiz ensine que tudo é espírito, as denominações iniciais utilizadas por ele foram, em nosso lar, servidores do reino vegetal, em libertação, mente infantil mente e vidas inferiores. Nos domínios de mediunidade, a matéria mental determinante. Acrescenta ele que essa matéria mental é composta de vidas inumeráveis em ascensão. Normalmente, são considerados espíritos somente após a individualização, ao adquirirem a razão e assumirem a forma humana. Importa considerar que animar uma forma humana não significa sermos humanizados. Em Jesus, do 525 Livro dos Espíritos, temos o modelo ideal de ser humano que se pode almejar no plano Terra. Em se tratando da medicina humanizada, sua meta fundamental é dispensar aos pacientes um tratamento humanitário, sem exceções, mesmo que os profissionais da saúde dedicariam aos seus entes queridos. Fazendo uma radiografia global da humanidade, no presente perguntaríamos se agiríamos dessa forma, fazendo os nossos semelhantes somente o que gostaríamos que eles nos fizessem. É possível que algum dos que nos leem sejam elementais, experimentando suas primeiras encarnações como homens. Poderemos compreender assim o grau de humanidade do planeta. Miramês nos propõe um roteiro humanizador de convivência e de relação. Deveis respeitar todas as criaturas, na altura em que elas se encontravam, e nunca violentardes os direitos alheios. Compadecei-vos dos que sofrem, ajudando-os a compreender o motivo de seus sofrimentos. Não deveis gastar tempo com quem não deseja aprender, mas toda a atenção àqueles que estão com sede de paz e fome de amor. Falar de coisas muito distantes da humanidade é sujeitar-se às controvérsias de todas as qualidades, entretanto, quando é hora de dizer que não se deve calar. Não é crer ou deixar de crer que irá atrasar um espírito ou impedir que ele atinja planos superiores. Haverá um dia em que todos estaremos aceitando a verdade sem nenhuma variante, encarando o sol sem temer as claridades. Na codificação, temos as bases necessárias e seguras para construirmos o nosso roteiro. Na questão 540, Livro dos Espíritos, encontramos: tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Também tudo começou por ser átomo. Faz-se necessário rever alguns pontos dos capítulos anteriores, a fim de melhor compreender os elementais, principalmente nos reinos anteriores ao reino animal. O universo tangível, visível, ponderável e em movimento incessante é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pomos, acata a comida, formando assim os corpos que conhecemos. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também condensação da energia. Ensaiando um diálogo possível entre as referidas fontes, compreendemos que os átomos primitivos são os componentes elementares das moléculas primitivas. As moléculas secundárias, por sua vez, são aglomerações das moléculas elementares primitivas, conforme a questão 34 ao Livro dos Espíritos. A distância entre a matéria primitiva e a matéria secundária é imensurável. No caminho percorrido por essas vidas embrionárias, a visualização do número incontável de elementos invisíveis à instrumentação humana, que normalmente designamos por matéria mental ou mental determinante, energia universal, princípio vital ou vital universal ou éter físico. Entre a energia universal e a matéria densa, encontramos o princípio vital ou éter físico, fruto da transformação da energia universal. Em seu progresso ascensional, o éter físico se transforma em átomos da escala estequiogenética, mais conhecida por tabela periódica. Estequiogenética, tabela periódica. Kardec inquire sobre o tema na questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E obtém como resposta: sim, é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Também diz, qual é essa frase? É do químico lá, na natureza nada se cria, nas partes tudo se transforma.
A resposta do Espírito da Verdade elimina quaisquer dúvidas concernentes à matéria elementar, ao esclarecer que ela passará por todas as modificações envolvendo seus finitos potenciais e adquirirá todas as propriedades por meio de experiências incontáveis. Assim sendo, é lícito reafirmar, em consonância com Galileu, que só existe um elemento primordial, uma matéria cósmica. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmos ou matéria cósmica. Essa matéria elementar primitiva, de onde se originou o átomo primitivo ou princípio inteligente, é o marco inicial dessa jornada. Ela estava em dimensões conceituais, onde o pensamento de um ser não havia convidado. Esse foi um instante mais remoto de sua experiência concebida até o momento. Tudo o que existe deriva de uma mesma matéria, como se verificou no Livro dos Espíritos, a Gênese, etc. Allan Kardec relata. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de ver, confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que, pelas transformações por quais passa, também produz diversas propriedades desses mesmos corpos. O apóstolo do Espiritismo, em um grande enigma, elucida que, além de ser fonte geratriz de todas as formas de matéria, essa forma primordial é também a energia que se torna inteligente ao entrar em contato com a mente humana, onde se transforma em vida, atração e se faz amor. Leon Denis, Emmanuel, Miramês e Ramatiz estabelecem essa força criatura que a sensibilidade indescritível e os seus agentes neutros dão em si. Quando esses agentes são absorvidos pelos centros da força, aliados aos pensamentos e a serviço da mente, aceitam que em suas entranhas a inteligência em seus vários níveis de manifestação, entusiasmo e outros sentimentos geradores da vida. Enfim, a proposta de construção e sublimação de todos os valores. Em suma, o mecanismo do pensamento atrai, da forma e inteligência, essa força primordial, construindo a vida que pela força e atração se manifesta em alguma forma de amor, já que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Allan Kardec, na questão 888 do Livro dos Espíritos, orienta. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria da ignorância. A geração da matéria e ignorância começa precisamente na criação dos infracorpúsculos, elementos do mundo subatômico originários do laboratório mental do seu pensante. É notório que nós estamos viajando rumo a um país imaginário, mas sim ao encontro de um universo real. Essa excursão começa pelo universo dos fluidos, cuja concepção primorosa encontramos em Miramês. Essa luz de Deus que teve o seu começo como fluido divino, a síntese clara em Galileu, os fluidos propriamente ditos. Em Kardec, a base. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos a tal direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico que muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Durante a nossa incursão das obras básicas e complementares, destacamos inúmeros apontamentos que fundamentam a existência dos seres elementais, entidades vivas e astralinas, componentes da matéria mental e das demais formas de manifestação dessa energia ou força primordial. Tudo é vivo. Todas as forças e substâncias vibram e cantam um dinamismo indescritível, dentro de uma frequência ascensional ininterrupta, onde tudo se encadeia, do nascimento ao infinito, do micro ao macrocosmo, na perfeita integração em Deus. Essa substância elementar primitiva, ao passar pelo universo do espírito individualizado que a convida, percorrerá um longo caminho ascendente. Depois do primeiro contato com o laboratório mental, seu ponto de partida e de chegada com seus hábeis professores potenciais, passará por infindáveis metamorfoses e entendimento ao seu processo evolucional, dando prosseguimento às diretrizes estabelecidas em essa substância primordial Essa substância primordial se condensará no modelo organizador biológico que transferirá ao corpo físico, onde atuará como força de sustentação e coesão das células. Percorrerá todas as salas de aula existentes do universo biológico, desde o sistema mais simples ao mais sofisticado. Completado o percurso assimilado ao aprendizado, será arremessada ao perispírito, do qual seguirá galgando os degraus da escada ascensional, acumulando conhecimentos e desenvolvendo as habilidades. Depois disso, retornará ao reino mental, onde será incorporada ao patrimônio do espírito como parte indissociável da consciência.
Os nutrientes assimilados pela árvore e a ela incorporados após um minucioso processo de seleção e promoção tornam-se-lhe partes integrantes de forma análoga aos elementos assimilados e trabalhados nos diversos laboratórios do espírito. Quando atingem o ápice, o vértice da vontade se transforma em virtudes. Nessa etapa, serão definitivamente incorporados à essência do ser para não mais retrogradar. A expansão da consciência é o nome que se dá a esse acúmulo de valores. O aprendizado é infinito, como infinita é a escala evolutiva. Embora algumas fontes definam a palavra elemental como espírito dos elementos e como princípio divino que começou sua viagem, incorporando-se inicialmente ao reino mineral, identificamos os elementais da matéria elementar, ou seja, a partir da união de dois ou mais princípios inteligentes da formação das primeiras consciências elementais. Designamos como elementais os seres que já alcançaram o estágio pré-humano, subhumano e a humanidade, inserindo-se entre os reinos animal e hominal. Relativamente ao elemento único e formador das consciências elementais, ao formular a pergunta 24 e 27 dos Livros dos Espíritos, Kardec evidenciou acreditar tratar-se de dois dos elementos gerais constituintes do universo. Os espíritos respondem afirmamente, assinalando que Deus está acima de ambos. O espírito e matéria que tem essas três coisas são os princípios de que tudo existe. O espírito é sinônimo de inteligência? Na questão 24, resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem no princípio comum, de modo que para vós são a mesma coisa. Questão 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo como matéria e espírito? Resposta. Sim. E acima de ambos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe na Trindade Universal. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Demasiado grosseria para o espírito, nossa, grosseria mesmo, para o espírito que possa exercer alguma ação sobre ela. Ambos, matéria e espírito, se originam de um princípio comum, o psiquismo divino, embora compreendendo que a inteligência é um atributo, uma conquista do espírito. Na resposta dada à questão 27 do Livro dos Espíritos, em determinado momento, lemos: se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Raciocinemos o exemplo do mestre Lyonès. Se a energia universal não é matéria e só existem dois elementos gerais que são partes constituintes do universo, por qual nome designaríamos então a energia universal se não de espírito? Consideramos ainda que naquela época era um fato a presença de um elemento mais inteligente e outro menos, segundo as respostas dadas pelo Espírito da Verdade. Na questão 28 do Livro dos Espíritos, sem ter a sua pergunta respondida, Kardec concluiu em nota: um fato notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há ponto de contato entre elas, se a inteligência tem sua existência própria ou se é uma propriedade, um efeito ou mesmo conforme a opinião de alguns se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos, elas nos aparecem distintas, e é por isso que nós as admitimos como formando dois princípios que constituem o universo. Não havendo ainda resposta para múltiplas indagações de Kardec, pareceu-lhe sensato admitir a existência de dois elementos distintos constitutivos do universo, um mais e outro menos inteligente. Sábio, ou é somente aquele que admite a própria ignorância. Por sua postura, evidencia a condição do sábio que admite suas limitações diante do conhecimento e ainda não é possível compreender em sua completude. Sendo o bom senso encarnado, muda a angulação e refaz o raciocínio, à procura de fatos sobre a matéria. Na questão 29 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, assim como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, concluiu-se que a energia universal se compõe de espíritos. Agora, admite a sua base na matéria primitiva, ou seja, o espírito no início de sua trajetória compõe a matéria primitiva. Em outro momento, comporá a matéria atômica. Leon Denis e Miramês reconhecem que, da mesma forma que os quatro elementos antigos dos fluidos elétrico, magnético, calorífero e luminoso
que se admitiam há meio século, já hoje em sua substância não oferecem base de discriminação, pois está reconhecendo pelos progressos da ciência que todos eles se reduzem a um só elemento, o éter. Entretanto, o éter dos físicos e o átomo dos químicos também, a seu turno, são decomponíveis para darem lugar a concepções mais elevadas. Essa luz de Deus teve o seu começo como fluido divino, que, semeado no corpo térmico dos mares, por mãos angélicas, sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando as formas, as disposições e os ambientes. Por esse estudo metódico e sequente, Kardec concluiu que o espírito individualizado se constitui de matéria quintessenciada pela matéria psi. Na questão 82, observamos: será certo dizer que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois devem compreender que, sendo uma criação, o espírito tem que ser de alguma coisa. A matéria quintessenciada, mas em analogia para vós outros, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Tudo obedece a uma escala ascendente da matéria elementar ao infinito. Por consequente, a matéria física se transforma em matéria psi e esta em espírito. Observe que Hermínio Miranda expõe a respeito. O trajeto evolutivo da matéria à vida, à coordenação das forças suscitadas no momento próprio, confere a energia elevada à condição de vida, a característica fundamental da consciência. O propósito da vida é a criação da consciência. Essa consciência orgânica se tornará inteligência orgânica e instinto. Por fim, passará a ser sua consciência psíquica e abstrata no homem. Hernani Guimarães Andrade afirma: assim como a matéria física participa da composição dos objetos que observamos em nosso mundo material, a matéria psi é a substância de que são feitos os espíritos e demais seres ou objetos do mundo espiritual. O que se denomina de elementar artificial são fases ou etapas iniciais que os princípios inteligentes percorreram elaborando a sua individualização. É um jogo de palavras para exprimir a mesma ideia. Artificiais são todas as formas mutáveis e naturais, todas as formas imutáveis. O princípio inteligente é indestrutível e o espírito é indivisível. São duas entidades indissociáveis em essência e consciência, mas ambas sofrem metamorfoses constantes em seu processo de expansibilidade e ascensão. As formas existentes entre esses dois elementos, o princípio inteligente e o princípio individualizado, são os que comumente designados por natureza, onde tudo é movimento organizado e dinâmico, com objetivos bem delineados, dentro do transformível e inevitável, o eterno evoluir. É inconstável a existência de uma macronatureza. Localiza-se psiquicamente entre o espírito individualizado e o Cristo cósmico. Nela, há somente expansão e aperfeiçoamento, ou seja, a integração dos substratos da consciência em plano menor na consciência em plano maior. Isso mostraria perfeitamente a integração da consciência desperta à consciência cósmica. Hamed esclarece-nos: não nos esqueçamos de que também somos natureza, porquanto temos forças instintivas que não podemos subestimar. Se existem vários Cristos, por que não haveriam várias naturezas? A mesma matéria elementar passará por todas as vicissitudes e desenvolverá suas potências latentes. Retomemos a resposta dada a Kardec pelos luminares a respeito do tema. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas e variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras, porque aquilo que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável, por ser uma energia pulsante, como elemento além da luz, como sendo fonte desta. Assim, observamos sempre as unidades mais competentes incorporando ao menos as capacitadas, num eterno ciclo do infinito negativo ao infinito positivo. É uma característica natural e imutável da lei de Deus. Pietro Baldi, sobre essa questão, afirma: cada individualidade é composta de individualidades menores. São agregados de individualidades ainda menores até o infinito negativo. Cada organismo é composto de organismos menores e componentes de maiores. A matéria física é formada de um único elemento primitivo, como Kardec constatou na questão 30 do Livro dos Espíritos, que conhecemos como sendo a formadora de todos os seres dos principais reinos da natureza, isso é, do mineral ao hominal. De que maneira se processam as operações e transformações da matéria densa? Kardec indaga nessa questão. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união em determinadas circunstâncias. Nota de Allan Kardec: uma vez que há apenas um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são somente modificações desse elemento, resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais prejudicial.
Kardec perguntou reiteradamente sobre a existência de um único elemento primitivo. Buscava, na realidade, constituir um método pedagógico com o intuito de iluminar e libertar as consciências. Seguindo o encadeamento dos desenvolvimentos das ideias, apresentaremos a questão 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E que apenas existem pela disposição dos órgãos destinados a recebê-los. As questões 30 do Livro dos Espíritos evidenciam que a matéria é sempre a mesma. Kardec retoma o assunto na questão 61 ao perguntar às entidades venerandas: há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Não, a matéria é sempre a mesma, mas os corpos orgânicos está animalizada. A espiritualidade responde como outrora: a matéria é sempre a mesma, porém, se unirmos essa matéria menos experiente a alguém mais experiente, que tenha condições de ensinar o que granjeou e com isso gerar vida, esses seres menos experientes passarão a mais experientes. É como um processo natural. Adverte-nos Cora Coralina: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Leon Denis acrescenta: o rádio, descoberto pelo Sr. e Sra. Curie, produz o calor e luz de maneira contínua, sem esgotar em modo invisível. Os corpos submetidos à sua ação tornam-se, por sua vez, irradiantes. Os seres vivos, por sua parte, emitem radiações de natureza diferentes. Vindas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos, os rebaixantes de um só afetam o conjunto. Mais à frente das questões assinaladas, Kardec se cientifica de que o homem é o arcanjo, procedem do átomo primitivo, que o homem e o arcanjo procedem do átomo primitivo. Consequentemente, haviam passado pelos mesmos estágios e por todos os reinos, conforme se desprende das questões 540, 60, 589 e 607. Ele sabia que o homem, o átomo e o arcanjo, frutos da mesma árvore, são metamorfoses do mesmo elemento. Na questão 540. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. 560. Todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas e exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. 589. Tudo em a natureza transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, no entanto, todas se prendem umas às outras. Questão 607. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente o princípio inteligente e se elabora, individualiza-se pouco a pouco e sai para a vida, como já dissemos. Confirma-se a presença dos elementais ou espíritos da natureza a existência de um único elemento primitivo. Tudo é interligado e solidário. Antes que assimilam os conhecimentos como os alunos dedicados, depois o transferem como hábeis professores. O dinamismo, a solidariedade e a perfectibilidade são características fundamentais da lei. Todos os espíritos passaram por todos os setores do universo, aprenderão sobre tudo e conhecerão todas as coisas e todos os seres da criação. Do impulso primordial à intuição. Há uma força mecânica no mineral buscando a evolução da vitalidade e os vegetais, com impulsos irresistíveis, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Estes, pela força do progresso, anseiam a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos de intuição. Em Miramês, entreve-se a longa jornada percorrida pelas mônadas primordiais no despertar dos potenciais latentes. Elas buscam realizar, por meio do processo de individualização, expansão e aprimoramento, a construção de sua individualidade. As lições do Livro dos Espíritos dos instrutores espirituais, Calderaro e Miramês, nas citações abaixo, rememoram a escalada do princípio espiritual em busca da conscientização por meio de experiências inúmeras no intransferível progresso ascensional. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra?
Eles se encontravam, por assim dizer, no estado de fluido, no espaço dos meios dos espíritos, ou em outros planetas à espera da criação da Terra para começar uma nova existência e um novo globo. O princípio espiritual desde obscuro, no momento da criação, caminha sem detença para frente. Essa luz de Deus, que teve no seu começo como fluido divino e semeado no corpo cósmico dos mares nas mãos angélicas sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando de formas, mudando de posições e mudando de ambientes. Afastou-se do leito oceânico e atingiu a superfície das águas protetoras. Moveu-se em direção às lamas das margens e debateu-se no chacro. Chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais se aprendeu a propiciar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou sua inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto para a razão. Nessa penosa romagem, os inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. A espiritualidade não se limita a informar que já fomos mineral, vegetal, animal e subhumano. A questão 45 no Livro dos Espíritos esclarece que antes de nos materializarmos no mundo como formas orgânicas, existíamos na condição de fluido no espaço. Miramês reafirma a existência dessa luz de Deus que passa por metamorfoses incontáveis, não apenas na mudança de formas, mas de posições, ambientes, a fim de cumprir seu destino, a evolução infinita. Calderaro assegura que fomos uma irritabilidade e, igualmente, parte da matéria que compôs a irritação de alguém, porque assim como a irritabilidade e a irritação é um ser, consideramos que nós somos cópia do macrocosmo, onde o princípio inteligente começou com o fluido. Atentemos para a maneira como esse processo se desenvolve. Agora, porém, o espírito individualizado a partir de alguns conceitos fundamentais. Impulso é a ação inicial e a intenção, o convite feito pela vontade dos arquitetos, o desejo, o pensamento, a inteligência, a imaginação, memória, etc., aos operários, que são os instintos, sensações, emoções e sentimentos. E para a matéria-prima, que é o princípio inteligente, a matéria elementar, a energia universal e a matéria mental, a fim de realizarem uma ação conjunta no interior da universidade ou do laboratório mental, ante a proposta do que almejamos construir ou sublimar. Irritabilidade é o menor movimento dos elementos convidados nesse laboratório divino, predispostos ao trabalho de elaboração e de edificação em conjunto, aquilo que está sendo ou será planejado. Sensação, a terceira, é a percepção do teor qualificativo da ideia em germinação, do projeto que está sendo idealizado, do feedback da ordem de germinação, do projeto que está sendo idealizado, do feedback da ordem gravada na consciência dos convidados. É um atributo que sinaliza aquilo que estamos ou não em condição de plasmar. Posteriormente, exemplificar em nossa vida a relação por meio das ações. Quarto, instinto. É o aprendizado realizado por meio das repetições incontáveis. É o hábito adquirido em plena floração rumo à inteligência e ao sentimento. Recordemos as afirmações de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são germinação em os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Logo, por um processo natural, o instinto seguirá o seu percurso evolutivo e se transformará em sentimentos. Na visão mais benfeitora, Joana de Ângeles, os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão um nível de sentidos edificantes, deixando à margem as paixões primitivas e defensivas para permitir que o amor reine soberano em todos os pensamentos e atos. Inteligência é o aperfeiçoamento das forças instintivas, automatismos especializadas no governo do universo psicofísico, visando a transformação dos instintos em sentimentos de mais estágios suscetíveis da evolução. Razão é a inteligência ampliada de acordo com o progresso realizado, transformando os sentimentos e a inteligência em virtudes, unidades constitutivas da instituição. Intuição é o fruto da vivência dos valores conquistados, sintetizados e aperfeiçoados na vida cotidiana. É o substrato desses talentos, atributos, em forma de amor incondicional, resultantes da sublimação da consciência. Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, sentirei revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção aquímica e uma faculdade de visão direta.
Essa é a intuição. Purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós, e então podereis ver. Não se trata de somar fatos, observações e descobertas, e de multiplicar as conquistas da vossa ciência. Trata-se de mudar vós a vós mesmos, não mais o lento e imperfeito mecanismo da projeção da consciência para o exterior por meios sensatórios que apenas tocam a superfície das coisas, mas expressam em direção totalmente diversa. Para o interior, percepção anímica direta, contato imediato com a nossa essência das coisas.